Amém, meu irmão? Glória a Deus, mais um dia de Deus, mais um dia que Ele fez, que Ele proporcionou para você e para mim, para nós o conhecermos, para nós desfrutarmos do amor dEle, da graça dEle, da salvação dEle, daquilo que Ele fez em favor da sua vida. O que Jesus veio fazer? Você já se fez essa pergunta? E se você fez a si mesmo essa pergunta, você tem uma resposta satisfatória para te dar? Para você mesmo? Para você aceitar? Antes, durante muito tempo, eu achava que Jesus era apenas uma religião, que Jesus era o líder da igreja evangélica, como o Papa é da igreja católica, e o fulano e Beltrano, isso e aquilo, o Buda do budismo, o Allan Kardec do kardecismo. Foi quando eu fui conhecer Jesus, não como um líder, mas como o único Filho de Deus. Liderança, existem várias, guias, existem vários, mas filho, a Bíblia deixa claro que Jesus, ele veio como o unigênito, o único Filho de Deus. Ou seja, ele está numa posição que não tem concorrente. Não, cada um tem a sua religião, religião não discute, não, mas nunca, religião discute-se, né? Porque cada um tem uma maneira de pensar. Agora, segundo a palavra, segundo o único Filho de Deus, não tem discussão, não tem comparação. Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro um dia Jesus falou assim, e aí chegou para os discípulos e perguntou assim, o que as pessoas falam, quem que as pessoas falam que eu sou? E aí os discípulos falaram assim, uns falam que você é um profeta, Jeremias, João Batista. Ele falou assim, tá, e vocês, discípulos, quem eu sou para vocês? Eu acho legal, Pedro fala assim, Pedro se levanta no meio dos discípulos e ele toma a palavra e fala assim, você é o Filho de Deus. Você não é nada, você não é profeta, você não é Jeremias, você não é João Batista, você é o Filho de Deus. Eu acho muito legal isso. E Jesus fala, Davi, Pedro, olha, glória a Deus pela sua vida, porque essa revelação veio do alto, veio o meu Pai que te deu essa revelação. Numa outra ponto, Jesus está pregando o Evangelho, falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é a água, o sangue dele, se não beber o sangue dele não tem vida eterna. E os discípulos ali começam a escandalizar, a multidão começa a se afastar, e Jesus pega e fala assim, olhou para os discípulos e falou assim, vocês também não vão? Ou seja, eu não vou mudar o meu discurso, eu não vou mudar quem eu sou para te agradar. Eu não vou falar que eu sou outra pessoa simplesmente para te agradar, não. Eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para dar a minha carne e o meu sangue em favor da tua vida. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue tem vida eterna. Quem reconhecer que eu sou o Filho de Deus, aceitar a minha morte, a minha ressurreição em favor da sua vida, esse tem a vida eterna. Jesus veio falando isso, Jesus falou assim, eu não vou mudar, não estou aqui para te agradar, porque o que eu estou prestes a fazer, nenhum de vocês, ninguém faria. Eu vou dar a minha vida em favor da tua vida. Eu vou morrer em favor da tua vida. Eu, o Filho de Deus, eu vou morrer em favor de você, criatura, para você ter a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Eu não vou mudar o meu plano. Eu não vou mudar o plano de Deus para a minha vida. Vocês não vão embora também? Pedro se levanta e fala assim, eu amo isso. Ele fala assim, para quem iremos nós? Ele não fala para onde. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Eu vou sair dessa religião e vou para outra religião. Ele falou assim, não, para quem? Para quem? O que é pessoa? O que é um objeto? O que é uma religião? O que é uma denominação? O que é um pastor? O que é um padre? O que é um líder? Agora ele falou assim, para quem? Para quem? Para quem eu vou? Se só você tem palavras de vida eterna. Ô, meu irmão, Jesus, ele é isso. Jesus é maravilhoso. Todas as religiões, de alguma outra forma, mais ou menos, elas seguem um pouco dos ensinamentos, das palavras de Deus, das palavras de Jesus. Por isso que as pessoas se confundem. Mas eu estou fazendo o que é bom. Deus não falou para amar o próximo? Eu tenho amado o próximo. Então, só que o versículo anterior, Jesus um dia falou assim, chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, como que você interpreta toda a lei? Ele falou assim, eu interpreto de duas formas. Amar a Deus sobre todas as coisas, o Deus Criador, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que é o meu Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E assim você vai cumprir toda a lei. Amém? As pessoas não têm dificuldade nenhuma em amar o próximo, em fazer o bem ao próximo, em caridade, em ajudar, e fazer e acontecer.
Tem muitas pessoas que têm embasado a sua salvação no segundo mandamento, vamos dizer assim. Mas eu não mato, eu não roubo, eu não sou mentiroso, eu sou um bom pai, uma boa mãe, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou justo, eu. Meu irmão, Jesus ele veio porque você não dava conta de se salvar. Jesus ele veio porque, apesar de você naturalmente cumprir alguns ensinamentos de Jesus, por você ter escolhido uma religião para você, né, viver nela, frequentar uma igreja, e essa igreja, essa religião, eu afirmo isso, 99% delas ensinam coisas boas, ensinam um relacionamento, esse relacionamento horizontal com as pessoas, mas não ensinam um relacionamento vertical com Deus, um relacionamento de amar a Deus, esse Deus sobre todas as coisas, esse Jesus sobre todas as coisas. Todas as religiões, mais ou menos, elas ensinam, faz o bem. E quando nós aprendemos isso, meu irmão, isso mudou muito a minha vida. Pô, espera aí, isso eu dou conta de fazer, mas isso não me salva. Jesus, ele veio, esses dias eu estava falando na igreja a respeito de algumas coisas que nós estamos comentando aqui agora. Jesus, ele veio sempre, vamos atravessar o lago da Galileia, vamos sair de uma margem e ir para outra. Jesus, ele quer te levar para o céu, meu irmão, a margem da terra para a outra margem chamada céu. Se Jesus ele não estiver no barco, você não vai dar conta de chegar do outro lado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, Jesus, depois de ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, ele reúne os discípulos e dá uma direção para eles. Vocês vão atravessar o lago da Galileia enquanto eu vou para o monte orar. Jesus não estava com eles no barco, mas os discípulos ouviram a voz e acataram e obedeceram aquela voz de Jesus. Como as religiões têm falado, não, olha aqui, ó, deixa eu ler essa porção do Evangelho para você. Faz isso. As religiões ensinam porções da palavra de Deus. As religiões ensinam as pessoas a serem corretas, serem justas, serem bondosas. Mas se Jesus não estiver no barco, você não vai chegar do outro lado. Porque esse texto fala que Jesus, os discípulos estavam no meio da travessia e veio uma tempestade que estava quase afundando o barco. E Jesus vem andando sobre as águas, ou seja, de uma forma sobrenatural. Não uma forma natural, não uma forma religiosa, não uma forma esperada. E Jesus vem andando sobre as águas e Jesus se encontra com eles. E Jesus, quando ele entra no barco, a Bíblia diz, subindo ambos para o barco, Pedro e Jesus, cessou o vento. A tempestade acabou. Por quê? Porque Jesus chegou no barco. Estando já lá do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Eles conseguiram, eles tiveram êxito nessa travessia, não simplesmente porque eles estavam obedecendo a palavra de Deus, mas porque Jesus se fez presente. Você quer ter êxito, você quer ter vitória nessa travessia terra, céu? Você quer chegar lá do outro lado? Só se Jesus estiver no barco. Pastor, mas eu sou bom, eu sou correto. Eu sei, a maioria das pessoas é. A maioria das pessoas faz o que é certo, faz o que é correto, mas isso não implica em salvação. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e você a tenha em abundância. Jesus veio para te dar vida eterna e Ele veio para te dar uma vida transformada, uma vida abençoada. Você tem chegado do outro lado? Você tem chegado do outro lado? É a outra pergunta que eu quero fazer. Mas você tem certeza que você vai chegar do outro lado? Você acha que sem Jesus você vai dar conta de chegar do outro lado? Não vai, meu irmão. Acredita nas minhas palavras, que são as palavras do Senhor. Religião é barco furado. Religião é um barco que tem um furinho, você vai indo, nos primeiros 5 metros não acontece nada, nos primeiros 100 metros que você está atravessando ali não acontece nada, só que chega numa hora, lá no meio, a água está entrando, você não sabe o que é pior, se é continuar ou se é voltar. Não tem o que fazer, porque vai afundar. Não vai terminar bem essa jornada. Chegou o tempo, meu irmão, de você, eu falo de você, se você não permitiu Jesus entrar no barco, porque eu já entrei. Jesus já entrou na minha vida faz 16 anos. Eu tenho certeza absoluta que eu vou para o céu. Não baseado nas minhas obras, não baseado porque agora eu deixei de ser aquela velha pessoa, eu deixei de cometer alguns pecados,
Porque tem pecados que ainda, infelizmente, por acidente, não como prática, mas infelizmente eu ainda cometo. Infelizmente ainda eu sou apanhado de surpresa, fazendo coisa que eu não devia ter feito isso, eu não devia ter pensado isso, eu não devia ter falado dessa forma, mas eu falei, eu agi, eu pensei, Deus me perdoa. Meu filho, eu sempre te perdoo. Meu irmão, Jesus está no seu barco. Apocalipse capítulo 3, verso 20, se eu não estiver enganado, está escrito assim, ó, eis que eu estou à porta e bato, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus hoje está batendo a porta do seu coração. Jesus está querendo entrar na sua vida, está querendo entrar no seu barco. Para você que já está obedecendo, né? Não, eu tenho procurado seguir a palavra, eu tenho procurado obedecer Deus. A questão é essa, Jesus de verdade, o Filho de Deus, não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma crença, é o Filho de Deus. Jesus entrou na sua vida, Jesus entrou no seu barco. Olha o que está escrito aqui. As pessoas não têm dificuldade nenhuma com Deus. Eu amo Deus, eu creio em Deus, mas e Jesus? João capítulo 3, verso 36. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às mãos do Filho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus, ninguém tem problema com Deus, mas e Jesus? Ninguém tem problema em fazer, não, isso é o certo, isso é o errado, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto. Ninguém tem dificuldade com isso, mas e com Jesus? Você tem se mantido rebelde? Olha aqui mais um texto, muito sério aqui, ó. O Pai ninguém julga, João capítulo 5, verso 22 e 23. O Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Quando eu estou falando filho, o filho aqui é com letra maiúscula, referindo-se a Jesus. A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não se engane, eu amo Deus, mas e Jesus eu deixo de lado. Eu amo Deus, mas Jesus não me importo. Eu amo Deus, mas não, eu vou honrar Deus. Eu vou servir. Oh, se não honrar o Filho, não está honrando o Pai. Lá na igreja um dia teve uma história, achei interessante, alguns anos atrás. Foi até um vídeo que nós estávamos fazendo, e aí, nesse vídeo, o filho de quem idealizou o vídeo, o filho daquele que tinha editado, tinha feito tudo, ele não apareceu. Tanto quanto apareceu um outro filho. E o pai chegou para mim e falou assim, mas o meu filho não vai aparecer? Ou seja, eu pensei, eu idealizei, eu fiz tudo e o meu filho não vai aparecer? Ou seja, eu não honrei o filho dele? Ele ficou bravo comigo. Uai, pastor, falei, meu irmão, melhor é servir do que ser servido, vamos servir. E aí, né, não passou disso, mas eu vi assim, eu não honrei o filho dele. E eu não honrei então. Quando você não honra o Filho, chamado Jesus, você não está honrando o Pai. Você já viu aquele negócio? Se quiser brigar, briga comigo. Não briga com meu filho, não. Se encostar com meu filho, a mão no meu filho, o negócio vai pegar para o teu lado. Meu irmão, e aí? Você tem honrado o Filho? Porque se não honra o Filho, não se engane, você não está honrando o Pai. Amém? Fica bravo comigo, não. Isso daqui é uma verdade libertadora para você. 2 minutinhos nós voltamos, em nome de Jesus.